Bom dia, galera do sexto ano. Vamos começar a fazer mais uma correção de exercícios para vocês. Dessa vez a gente vai fazer a segunda tarefa que eu passei aí, que foi MMC e MDC, ou MDC e MMC, igual está aqui, introdução. Como sempre, né, nas listas de exercícios, é sempre colocado um texto, alguns vídeos, às vezes 1, 2 ou até 3, e uma lista de exercício. A lista de exercício é essa aqui, são 3 exercícios, embora sejam só 3, na verdade vira 8, porque o primeiro exercício são 5 e mais os 2, são 7 na verdade, 5, 6, 7. Esses exercícios, principalmente os primeiros exercícios aqui, alguns são bastante trabalhosos, alguns são mais fáceis, mas alguns deles são bastante trabalhosos, porque a gente vai ver que para achar o MMC vai precisar achar uma lista muito grande de números. Mas a gente está fazendo do jeito mais difícil para depois vocês perceberem que existe um jeito mais fácil e aí a gente valoriza mais depois o mais fácil. Então, vamos aí à correção. Então, vamos começar a correção. Esse é o primeiro exercício, ele tem divisão aí, letra A, B, C, D e E. Cada letra é, na verdade, um par de números para a gente calcular tanto o MDC quanto o MMC. Então, a gente vai calcular os dois valores para cada um desses números. Vamos começar pela letra A, calcular o MDC entre 18 e 60. Como que a gente faz aí do jeito mais tradicional para poder achar o MDC? O MDC é o maior divisor comum. Para achar o maior, a gente tem que achar todos. E aí, entre todos, a gente vai procurar quem é o maior. Primeiro, a gente vai calcular os divisores de um por um desses números. O primeiro número é o 18, então estão aqui, divisores de 18. O 1 é divisor de todo mundo. Depois a gente vê que o 2 dividido, 18 dividido por 2 dá 9, então o 2 é divisor do 18 e, em consequência, é o 9, 2 vezes 9, 18. Depois a gente vem, do 2, a gente vem ver que o 3 também divide 18. 3 vezes 6, 18. Aqui já dá para ver que não tem mais nenhum, mas a gente teria que tentar dividir por 4. A gente vê que vai sobrar resto. Por 5, para dividir por 5, teria que terminar com 5 ou com 0. 18 não termina com 5 nem com 0, então não divide por 5. O próximo é 6, a gente já viu que 6 vezes 3 é 18, então 6 é divisor. Depois do 6 vem o 9, que é 9 vezes 2. E por fim, o próprio 18. Esses são os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Aí nós vamos para 60. O 60 ele tem um número maior de divisores, O 1, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10. E aí a gente vai ver que entre o 6 e o 10 não tem nenhum, porque o 7 não dá, o 8 não dá e o 9 não dá. Tanto a divisão de 60 por 7, por 8 e por 9 vai dar resto. Então a única que não dá resto depois do 6 é o 10. E a gente já viu que repete, 5 vezes 12, 4 vezes 20, o 30 é o produto de vezes 2 e o próprio 60. Então esses são os divisores de 60. Depois que a gente achou os divisores de cada um deles, a gente vai ver na lista dos divisores quais são os que se repetem. Então a gente vê que o 1 está aqui, está aqui, o 2 está aqui, está aqui, o 3 está aqui e aqui embaixo, o 6 também está aqui e aqui. Depois do 6, não tem mais nenhum. O 9, aqui já não tem 9, e depois o 18 também não tem na lista de baixo. Então, quem é o maior divisor que aparece nessa lista dos divisores comuns?
1, 2, 3 e 6. O maior é o 6. Como o maior é o 6, o maior divisor comum é o 6, então 6 é MDC entre 18 e 60. Então, para calcular o MDC, a gente calculou primeiro o MDC, os divisores de 18, os divisores de 60, procurou quais são os comuns, e entre os comuns a gente escolheu o maior. Então, o maior dos divisores é o 6. Como a gente faz para calcular o MMC? Porque lá pede para calcular o MDC e o MMC. Primeiro, a gente faz do mesmo jeito, calcula os múltiplos de cada um. Então, os múltiplos de 18. 18 vezes 0, 18 vezes 1, 18 vezes 2, 18 vezes 3, 18 vezes 4, 18 vezes 5, 18 vezes 6, 18 vezes 7, 18 vezes 8, 18 vezes 9, 18 vezes 10, 18 vezes 11. E a gente tem que decidir uma hora parar. Às vezes a gente para antes do necessário. Pode ser que o menor múltiplo ainda não esteja aí. Mas eu resolvi parar aí, vamos arriscar a sorte. Pode ser que tenha que voltar aí e continuar fazendo. Por enquanto, vamos ficar por aí. Aí a gente vai no 60. Quais são os múltiplos de 60? 60 vezes 0, 60 vezes 1, 60 vezes 2, 60 vezes 3. Opa, parece que eu já tinha visto esse 180 aqui antes. Ele já está aqui, ó. Então, lá nos múltiplos de 18, eu achei o 180. Aqui nos múltiplos de 60, eu achei o 160, o 180. Não tem nenhum, a gente vê que aqui, ó, o 0 não conta, o 60 não está lá em cima, o 120 não está lá em cima. Então, o menor, o primeiro que aparece, é o 180. Ele é o primeiro, e depois, se a gente continuar aqui, vai aparecer mais alguns, na verdade, vão aparecer infinitos. Aqui também, né, isso aqui significa que são infinitos, vão aparecer infinitos. Então, vão ter vários múltiplos. Só que o menor deles sempre vai ser o 180, tirando o 0. Então, a gente chama esse número de MMC, menor múltiplo comum. O 0 não conta, então o primeiro, consequência, ele é o menor, é o 180. Então, aqui está feita a correção do item A do primeiro exercício, o MDC e o MMC. Aqui no segundo, eu vou fazer mais rapidamente, né? Porque o processo vocês já viram lá no primeiro. Então, primeira coisa, calcular os divisores de 210, que estão aí, sempre, né, dividindo por todos os números que a gente consegue, e quando o resto der 0, ele entra aqui. Se o resto não der 0, não entra aqui. Então, a gente viu que 210 dividido por 4 não dá resto 0. Então, a gente não usa o 4. Né? Por 5, como ele tem resto 0, com 5 dá. E aí por diante até chegar no 210. A mesma coisa a gente fez com 462, vamos vendo todos os divisores deles. Vocês percebem que a lista é grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números. Então é um exercício um pouco trabalhoso achar esses 16 números. Aí a gente vai ver entre esses números quais são os que se repetem. Então a gente vê que o 1 está nos 2, o 2 está nos 2, o 3 está nos 2. Aí, aqui tem o 5, mas aqui embaixo não, então o 5 não entra. O 6 entra nos 2, então ele aparece aqui. O 7 também aparece nos 2. Depois do 7, quem vai aparecer nos 2 é o 14. Depois do 14, o 21 aparece nos 2. Depois do 21, ó, o 30 não aparece e o 42 está aqui. Então, quem é que aparece nos dois? O maior deles é o 42. Então, o 42 é o MDC. Então, o maior dos divisores comuns é 42. Logo, o MDC de 210 e 462 é o 42. Para calcular o MMC, a gente vai usar o mesmo processo do exercício anterior, da letra A, achar os múltiplos, e a gente vê que aí é uma lista bem grande, né? Olhando os múltiplos de 462, a gente achou 2.310 aqui.
né? 462 vezes 0, 462 vezes 1, 462 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Eu achei ali o 2.310 e eu vi que no anterior já tinha o 2.310. Então, eu achei o maior. Melhor, eu achei o menor. Olhando lá na lista dos múltiplos de 210, eu tinha o 2.310. Aqui também na lista de 462, eu tenho o 2.310. Ele é o primeiro que se repete. Como ele é o primeiro que se repete, então ele é o menor dos múltiplos comuns, porque o zero não conta. Como o zero não conta, então o primeiro é o 2.310. Então o MMC entre 210 e 462 é 2.310. Aqui, MDC igual a 42 e MMC igual a 2.310. Vamos para o próximo. Exercício C. O MMC entre 21 e 28. Para calcular, eu coloco lá os múltiplos. Primeiro, vamos calcular o MDC. Né? Então, os divisores de 21 é 1, 3, 7 e 21. Os divisores de 28 é 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Se procurar, vai ver que não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 6, não dá para dividir por 8, nem por 9, nem por 10, nem por 11, nem por 12, nem por 13. O próximo, depois do 7, é o 14. E, por último, o 28. Então, olhando nos dois conjuntos, a gente vê que os divisores comuns, quem está nos dois, entre o 21 e o 28, é o 1 e o 7. O único que aparece nos dois é o 1 e o 7. São os dois únicos divisores, são os divisores comuns. Como o 7 é o maior, então o 7 é o MDC. Para calcular os múltiplos, a gente lista os múltiplos de 21. Então, 21 vezes 0, 21 vezes 1, 21 vezes 2, 21 vezes 3, 21 vezes 4, 21 vezes 5. Para por aqui para ver se acha no de 28. 28 vezes 0, 28 vezes 1, 28 vezes 2, 28 vezes 3, já deu. 84, repete nos dois. Como ele é o primeiro que repete, ele é o menor do múltiplo comum, então ele é o MMC de 21 e 28. MMC de 21 e 28 igual a 84. Vamos para o próximo, exercício D. O exercício D. No D, a gente tem aqui o MDC entre 25 e 27. Para ganhar tempo, eu vou fazer tudo na mesma tela aqui. O MDC, primeiro eu calculo os divisores de 25, que é 1, 5 e 25, não tem nenhum outro. Você pode tentar aí dividir por qualquer outro número, não vai dar. Sempre vai dar resto zero. O único que dá exata é a divisão por 5 e por 25. O 27, ele também só tem esses 4 divisores, o 1, o 3, o 9 e o 27. Pode tentar dividir por qualquer outro número que vai dar resto. E o único divisor que aparece nas duas listas é o 1. Como ele só tem um divisor, que é o 1, a gente diz que eles são primos entre si. Esse conceito é muito importante vocês guardarem ele, que vai usar muito em matemática, esse conceito de primos entre si. Sempre que dois números não tem nenhum outro divisor a não ser o 1, eles são primos entre si. Principalmente quando a gente for trabalhar com frações, a gente vai usar muito isso aqui. Então, MDC entre 25 e 27 é 1. Isso significa que eles são primos entre si. Aí vamos para o MMC. E olha só aqui o trabalho que dá. O MMC entre 25 e 27. Primeiro vamos calcular os múltiplos de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Eu parei aqui no 31. Aí os de 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 números eu precisei achar aqui, quer dizer, eu multipliquei o 27 por 1, por 2, até por 25 para descobrir o MMC. Na verdade, o MMC era a multiplicação entre os dois. Isso é uma característica de números primos entre si. Quando os números são primos entre si, o MMC é o produto dos dois. Então a gente não precisava nem ter feito isso aqui. Como eles são primos entre si, era só multiplicar 25 por 27 que ia achar 675, que é o MMC entre os dois. 675 é o único, é o primeiro que aparece nas duas listas. Por fim, o exercício E. E olha só, o MDC é até fácil de achar. Procura todos os divisores de 128, procura os de 250 e a gente vê que os únicos que repetem, apesar da lista ser um pouquinho grande, só o 1 e o 2 repetem. Só tem o 1 e o 2 em comum. Logo, o maior dos divisores é o 2, não 12 como eu pus aqui, é 2. Agora, para achar o MMC, dá uma olhada. Os múltiplos de 128, eu fiz uma lista com 126 números. Os múltiplos de 250 têm 65 números. Então, é muito trabalhoso achar. Eu não acredito que alguém tenha feito isso aqui. Se alguém fez esse exercício, usou um outro método, né? Ou procurou na internet, que também ninguém hoje precisa calcular as coisas. Tudo a gente encontra na internet. Mas eu coloquei esse exercício aqui para vocês verem que, embora seja um número pequeno, né? 128 não é assim um absurdo, são centenas, né? 2 centenas aqui, mas a lista de múltiplos que eu tive que fazer para achar o MMC é enorme. E a gente viu que deu o menor múltiplo comum foi 16 mil. Então, é muito grande esse número, né, para a gente achar desse jeito. Tem um jeito mais fácil? Tem. Além do jeito de procurar na internet, tem um jeito de a gente fazer mais fácil, é o que nós vamos ver nas outras atividades. Por enquanto, eu vou ficar nesse aqui só, porque esse vídeo ficou grande, então vamos parar por aqui. Tá? Depois, no próximo vídeo, eu corrijo a atividade 2 e 3.